Bate-bola final. Exatamente, começando Caio César. o nosso bate-bola final aqui na Torcida K. É isso, você vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal da Torcida K, sempre incentivando aqui nosso trabalho. River Plate 2-0 para cima do Fortaleza. Não foi fácil e ninguém imaginava que ia ser fácil mesmo, foi difícil. Fortaleza até tentou, teve um lance no início do primeiro tempo, quase gol, no fim do segundo tempo, quase gol também. Duas bolas tiradas ali praticamente em cima da linha pela defesa do River Plate, mas deu realmente quem foi melhor no jogo, e é uma equipe muito forte, de fato, o time do River venceu 2-0 lá no Monumental de Núñez, nesse jogo histórico pela Copa Libertadores da América. Júnior Ribeiro, agora sim, você comenta com um pouquinho de mais tempo esse resultado. Realmente diz o que foi o jogo? Foi justo? O que é que você achou do jogo do Fortaleza, do futebol do tricolor do PC? Se há motivo para preocupação para uma sequência, porque o torcedor já fica incomodado com essa sequência negativa? Faça a sua análise, Júnior. Vamos lá, Caio, por partes. Primeiro assim, o time do Fortaleza teve um primeiro tempo interessante, criou algumas chances, quase abriu o placar aos 2 minutos com o Renato Kaiser no cruzamento do Moisés. A gente até alertava durante o pré-jogo. Moisés pela esquerda será uma boa arma da equipe do Fortaleza, que foi utilizada de maneira correta durante o jogo, mas acabou que faltou efetividade ao Fortaleza para converter essas chances que teve, principalmente no primeiro tempo. O Kaiser teve chance, a defesa salvou, o Pikachu também teve algumas chances, numa delas o Armani salvou, na outra a bola foi por cima. Enfim, o time do Fortaleza conseguiu criar algumas oportunidades, e quando estava no melhor momento da partida, veio o gol do River Plate, cruzamento da esquerda, o Júnior Capixaba acabou vacilando, e aí o Fernandes bateu de fora da área fazendo 1-0. Fortaleza tentou dar a resposta com alguns arremates ali do Pikachu, algumas jogadas, algumas investidas do Moisés pela esquerda, mas foi a equipe do River Plate, né, com o De La Cruz, que tinha tentado 1, 2, 3. Na quarta ele fez o gol, escanteio na área, a defesa do Fortaleza fez o corte parcial, De La Cruz bateu, fazendo aí o 2-0. O Moisés ainda tentou alguma coisa no final do primeiro tempo, Fortaleza criou algumas chances em bola parada, mas o Armani ali conseguiu defender. Num primeiro tempo em que o River Plate conseguiu ser efetivo, conseguiu capitalizar as suas chances em gols, e o Fortaleza criou, mas não conseguiu converter em gols. Então essa disparidade ficou clara logo ali. O River Plate no segundo tempo voltou pressionando, voltou com 2 boas chances. Logo com 30 segundos o Alvarez bateu para fora com perigo. Depois, minutos depois, o Max Wallace defendeu um bom chute que foi para sua meta. Aí o Fortaleza tentou dar resposta com o Moisés, numa bola que ele acabou saindo com o Armani, travou com o goleiro da Argentina, o goleiro do River Plate, e depois aí veio uma pressão do River Plate por alguns minutos. Teve o Casco, que colocou inclusive uma bola no travessão, uma bola perigosa. O Quinteiro, camisa 10, bom jogador inclusive, tá fazendo o seu retorno ao River Plate depois de uma temporada aí fora no exterior. Ele chutou e o Max fez uma boa defesa, espalmando. Aí depois ficou aquela trocação que a gente viu no primeiro tempo. O Romero foi travado mais uma vez, aí depois o Max fazia algumas boas defesas. A reta final foi de desorganização. Era o Fortaleza com algumas modificações, tentando ir para cima fazer o gol, e o River Plate administrando, segurando ali a sua vantagem, tentando segurar o ímpeto da equipe do Fortaleza. Para mim o resultado foi justo, venceu a equipe que foi melhor no aspecto geral. Falando do jogo todo, o River Plate foi melhor, foi superior, mas eu vejo que o Fortaleza poderia ter saído da Argentina, do Monumental de Núñez, com pelo menos um golzinho. Se fosse para falar em placar, um 2-1 seria interessante, porque o River fez por merecer essa vitória. Mas o Fortaleza, repito, dava para ter conseguido ser mais efetivo, convertido as suas chances em gols, o que não aconteceu. Com relação à tabela, colocou o River Plate com 6 pontos. Os jogos contra a Alianza Lima, os 2 em casa e fora, passam a ser importantíssimos para o Fortaleza, que, claro, quer pensar ainda em classificação para a segunda fase, mas não pode desperdiçar a chance de disputar uma Sul-Americana, se classificando como um dos melhores terceiros colocados, né? Os terceiros colocados avançam para a Sul-Americana. Então o Fortaleza, se voltar a tropeçar contra o Alianza Lima, aí dá pra gente cravar que foi decepção, que está sendo decepção. Por enquanto não, porque o Colo-Colo foi o primeiro jogo, estreia, novidade,
O time do Fortaleza ainda, mesmo com jogadores experientes, a instituição Fortaleza ainda está estreando na Libertadores. E o jogo de hoje foi contra o River Plate no Monumental, a gente sabia de toda a dificuldade que teria. Então, a hora da onça beber água são os 2 jogos contra o Alianza Lima. Tem que somar 6 pontos para aí sim, pegar o River em casa, pegar o Colo-Colo fora para tentar fazer alguma surpresa. E agora o foco é internacional no domingo, onde o Fortaleza precisa dar resposta, viu, Caio? Não é só vencer, é jogar bem. Verdade. O Fortaleza precisa jogar bem. Precisa vencer. Domingo, transmissão da Torcida K, às 6 horas. Internacional e Fortaleza, jogo fora pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em relação à classificação, a gente lembra que o Colo-Colo venceu o Alianza Lima por 2-1 nessa segunda rodada, 2-0 para o River. E aí temos River Plate, líder, 6 pontos, tem um saldo melhor, um saldo de 3. Segundo o Colo-Colo com 6 pontos também, tem um saldo de 2. Terceiro, o Alianza Lima, que tem um saldo de -2. E o Fortaleza, o quarto colocado, tem um saldo de -3. Esse é o Grupo F da Copa Libertadores da América. Agora vamos com um raio-x que você está acostumado a acompanhar aqui na Torcida K, o nosso raio-x. Vamos lá. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Vamos lá, com o melhor, o pior do jogo. E aí, Júnior, eu lembro, né? Pode ser o melhor, pode ser um jogador, pode ser um acontecimento, algum fato da torcida, arbitragem. O pior da mesma forma é quem ou o que foi o pior ou o melhor do jogo. Fique à vontade para escolher, Júnior. Quem ou o que foi o melhor desse jogo histórico, River Plate e Fortaleza pela Libertadores? Nicolas de la Cruz, camisa 11 aí do River Plate, para mim foi o melhor do jogo, jogou muita bola, é um jogador diferenciado uruguaio, né, irmão do Carlos Sanches, que joga no Santos, então vou de Nicolas de la Cruz, melhor do jogo. O pior? Para mim, as atitudes racistas da torcida do River Plate diante dos torcedores do Fortaleza, ainda em 2022, atos abomináveis que nós devemos repudiar sempre. Então temos que manter nosso posicionamento anti-racismo e vi cenas nas redes sociais tristes, lamentáveis, chocantes e revoltantes de um torcedor do River Plate com a banana na mão, tirando pedaço por pedaço e, sei lá, não tem nem explicação, né? Meticulosamente jogando em direção aos torcedores do Fortaleza, num ato de chamar torcedores do Fortaleza de inferiores, né? Ato racista. Então, para mim, o pior do jogo foi isso. Não é dentro das 4 linhas, é fora das 4 linhas. Temos que manter aqui a nossa crítica e saber que não é um caso isolado. Infelizmente, o racismo acontece muitas vezes, repetidas vezes em estádios de futebol e nenhuma confederação de canto nenhum toma atitude. Não adianta a UEFA lá na Europa meter uma faixa say no to racismo, vai continuar acontecendo e ninguém é punido. A FIFA do mesmo jeito em Copa do Mundo, say no to racismo, acontece, a FIFA não faz nada. Na América do Sul acontece a torta à direita, a Conmebol, CBF e outras entidades não fazem nada. Então, infelizmente, temos que lamentar e combater nós como os torcedores, porque a gente, além de jornalista, a gente também frequenta estádio como torcedores e temos que combater e repudiar esse tipo de atitude, como vimos aí nas redes sociais, e os torcedores do Fortaleza lá, nossa solidariedade por conta desse crime cometido lá na Argentina. Verdade, isso diz muito mais sobre esse tipo de torcedor do que a torcida do Fortaleza que foi lá, vibrou, né? Acompanhou, curtiu esse momento histórico, independentemente do placar. Claro que a gente gostaria de que o Fortaleza tivesse vencido, empatado pelo menos, mas foi um jogo histórico, um jogo que realmente ficará marcado. O primeiro jogo fora de casa do Fortaleza no Libertadores da América e logo contra o gigante River Plate no Monumental de Núñez. Isso aí, de certa forma, deixa uma nódoa, né? Mas a gente tem que, como o Júnior falou, cobrar rigor na punição, sempre punir, né? Esse tipo de atitude e repudiar, nós todos repudiarmos, que é inadmissível, não dá para admitir esse tipo de atitude nem no futebol, nem em qualquer âmbito da vida. São esses os comentários do Júnior Ribeiro aqui na Torcida K.